Fala galerinha, tudo bem? Professor Igor aqui. Primeiro eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal Professor para dar aquele incentivo maroto bem bacaninho. Chegamos hoje nas Paralimpíadas de 2008. Chegamos até a Ásia recebendo sua primeira Paralimpíada. Chegamos a Pequim, na China, e podemos dizer que esse talvez tenha sido o maior ou a maior Paralimpíada da história em questão de estruturas e organização. O investimento que a China, que a cidade de Pequim fez para receber tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas foi simplesmente espetacular. E a gente vê pelos vídeos que podemos procurar na internet dos cerimoniais de abertura, encerramento, simplesmente espetacular e com grande audiência no mundo inteiro, aguentando aí, recebendo mais de 2 milhões de telespectadores somente nas Paralimpíadas. Então realmente algo sensacional e espetacular. Os jogos que aconteceram de 6 a 17 de setembro de 2008 recebiam um total de 142 países participando. E também foi um recorde de atletas que estiveram presentes nas Paralimpíadas. Com um total de 3.951 atletas. Só o Brasil, por exemplo, levou um total de 188 atletas, o maior também desde então. Talvez por isso seja um dos motivos, podemos dizer assim, que o Brasil conseguiu chegar entre os 10 primeiros colocados pela primeira vez na história. Podemos dizer assim, não somente por isso. O Brasil, no início dos anos 2000, começou a ter um investimento muito grande nas Paralimpíadas, nos esportes paralímpicos, e não teve o mesmo sucesso, por N motivos também, nas Olimpíadas. Porém, nos esportes paralímpicos, o Brasil se tornou uma potência mundial e em 2008 chegou pela primeira vez entre os 10 primeiros colocados. E que mesmo assim nos últimos anos conseguiu um 14º lugar. Enfim, como falei, sucesso esse que não se igualou nas Olimpíadas, porém nas Paralimpíadas o Brasil sempre está nas cabeças dos jogos. E que eu vou falar um pouco mais sobre isso na hora do quadro de medalhas. Cada edição de uma Olimpíada, de uma Paralimpíada, sempre tem o surgimento de um grande atleta. No Brasil, em 2008, ficou marcado por 2 grandes atletas e um deles que hoje podemos dizer que seja, ou minha opinião, talvez, o maior atleta paralímpico brasileiro da história. Eu vou começar falando de Lucas Prado. Ele, que é um deficiente visual, é um corredor do atletismo e corre na classe T11, que é exclusiva para deficientes visuais. Ele, por exemplo, ganhou 3 medalhas de ouro para o Brasil, nos 100, nos 200 e nos 400 metros livres do atletismo. A prova mais rápida da modalidade foi um brasileiro que venceu na classe T11 para deficientes visuais. E que se tornou aí um dos maiores atletas brasileiros. Não é o que eu quero destacar daqui a pouco, mas ele foi muito importante para o desenvolvimento da modalidade do esporte no Brasil, motivando ainda mais, principalmente, pessoas com alguma dificuldade especial de participar de uma Paralimpíada. E ele, como deficiente visual, emocionou o Brasil inteiro com 3 medalhas de ouro. O atletismo, a corrida para deficientes visuais tem sempre um parceiro, tem sempre um atleta, digamos assim, que corre junto, obviamente, né, para ajudar no caminho, podemos dizer assim. E o cara que está ali junto também precisa ser um atleta, porque precisa acompanhar de forma. Tem algumas outras regras, por exemplo, eu estou correndo com um atleta profissional deficiente visual, eu não posso puxar ele. O apoio que liga os dois precisa estar solto. Realmente, aquele cara está ali somente para um auxílio. Ele não pode dar nenhum impulso, não pode ter nenhuma ajuda, nenhum puxão, ou nem se ficar para trás. Caso fique para trás, também pode estar eliminando o corredor. Então, tem essas peculiaridades muito interessantes. E algo que eu acho muito injusto é que este cara que corre junto, ele não ganha nenhuma medalha, ele não leva para casa nenhuma medalha. Algo que eu acho muito injusto e que, na minha opinião, o Comitê Paralímpico Internacional podia mudar isso. Somente o atleta mesmo conquista a medalha. E várias modalidades, nem o treinador conquista a medalha. Nem o treinador. Somente a sua federação que pode dar, enfim. É peculiaridades aí que não vamos entrar no assunto, mas para conhecimento geral é bem interessante de se saber. Então, Lucas Prado ganhou 3 medalhas de ouro nos 100, 200, 400 metros nas Paralimpíadas de 2008 em Pequim. Agora sim, eu quero
dedicar o espaço para um atleta que eu particularmente gosto muito. É um cara de superação excepcional e uma carisma espetacular. Vou estar falando de Daniel Dias. Daniel Dias, que na minha opinião é o maior atleta paralímpico brasileiro da história. Somente nas Paralimpíadas de 2008, que foi a sua primeira edição, sua primeira vez que participou, ele conquistou um total de 6 medalhas na classe S5, que é para pessoas com limitações física motora. E dessas 6 medalhas, 4 foram de ouro. E foram as primeiras. Hoje ele é recordista absoluto para o Brasil e que nós vamos estar falando um pouquinho mais nas Olimpíadas de 2012 em Londres, nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Então já fica o registro de Daniel Dias, ganhou 6 medalhas, 4 delas de ouro na classe S5 para nadadores. Teve alguns problemas futuramente que queriam mudar ele de classe ali, que também não vou entrar em detalhes, não é assunto para esse momento, e que dificultou um pouquinho em algumas competições, porque ele estava tão acima da média na sua categoria que simplesmente sensacional, eles quiseram tirar um pouquinho dele, mas se tornou um dos maiores, campeão mundial. Enfim, nos próximos vídeos vou dar mais detalhes, porque eu não quero puxar assunto dos outros conteúdos, mas Daniel Dias fica registrado como um dos maiores atletas paralímpicos brasileiros da história. Só para dar mais um registrozinho, ele ganhou em 2009 o Prêmio Laureus, que é, digamos, o Oscar do esporte, como o melhor atleta deficiente. E isso é sensacional. O Oscar do esporte, que é o Prêmio Laureus, como falei, que é esse troféuzinho bem bonitinho que os atletas ganham. Teve outros brasileiros em outras modalidades, outros esportes que ganharam, mas ele foi o primeiro desse destaque só pela campanha espetacular que ele fez nas Paralimpíadas de Pequim 2008. Chegando agora no nosso quadro de medalhas. Na primeira colocação ficou o país anfitrião, a China, que já veio começando uma hegemonia desde 2004, simplesmente dominou a maioria das provas e ficou na primeira colocação novamente. Os Estados Unidos perdeu ali em 96, a sua última edição na liderança, e agora em 2008 a China, em casa, no seu país, conquistou um total de 211 medalhas. Foi a segunda maior conquista de medalhas de um país, tirando aquela de Stockholm Deville, Nova York, que foi em 2 sedes, teve vários outros esportes. As 211 medalhas, sendo que dessas foram absurdas 89 conquistas de ouro, além das 70 medalhas de prata e 52 medalhas de bronze. Muito acima da segunda colocada Grã-Bretanha, que gostou de ficar na segunda colocação, não consegue ficar na primeira e vem amargando um vice-campeonato, digamos assim, nos últimos anos. E que a Grã-Bretanha conquistou 102 medalhas, menos da metade do que a China conquistou. Sem falar das medalhas de ouro, que foram apenas 42 conquistas, além de 29 medalhas de prata e 31 medalhas de ouro. Aí na terceira colocação nós tivemos os Estados Unidos aparecendo novamente, mas nem chegando perto dos anfitriões que venceram, que de 99 medalhas ao todo, 36 foram de ouro, 35 foram de prata e 28 foram de bronze. Então os Estados Unidos volta a figurar entre os 3 primeiros, porém na terceira colocação. O Brasil teve a sua melhor campanha da história, ficou na 9ª colocação com um total de 47 medalhas. Algo inimaginável talvez alguns anos antes, porém agora em Pequim o Brasil figura entre os 10 primeiros. E dessas 47 medalhas, 16 medalhas de ouro. Só para você ter uma ideia, que eu falei ali, só na natação teve quase mais da metade ali, então foi algo bem considerável. Sendo que na segunda foram 14 medalhas de prata e na terceira colocação, ou melhor, na medalha de bronze, né, foram 17 conquistas. O Brasil aumenta o seu nível de competitividade e conquista até nesta edição a sua melhor colocação em Paralimpíadas. Chegando na parte dos mascotes, as Olimpíadas de Pequim ficaram marcadas porque tivemos 5 mascotes, que foram esses aqui que eu estou mostrando aqui embaixo. Porém, teve um mascote exclusivo para as Paralimpíadas e eu achei ela bem bonitinha, bem fofinha. Esta vaca, chamada Funiulelê, exatamente, Funiulelê, foi uma vaca escolhida como mascote das Paralimpíadas de 2008. Foi feito um concurso na China e mais de 87 desenhos, figuras, enfim, foram
colocadas para uma certa final e foram trocadas conforme o passar, e esta fofura, essa vaquinha, ela foi escolhida como a mascote das Paralimpíadas. O nome dela é basicamente, significa que a vaca da boa sorte e felicidade. Não é uma tradução livre, eu não sei dizer se realmente é uma tradução livre, porque eu não falo chinês, mas esse nome, Fu Niu Lele, é o nome da nossa vaquinha, nossa mascote das Paralimpíadas de 2008. Daqui 4 anos chegaremos a Londres, na Inglaterra, 2012, a nossa penúltima Paralimpíada, e que depois chegamos ao Brasil, ao Rio de Janeiro, a primeira Paralimpíada da América do Sul, e obviamente neste ano que teremos Tóquio. Então por hoje é só, um beijão, ótimos estudos e até mais. Tchau, tchau.